Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao Ateliê do Bexiga. Gostaria de agradecer a presença do Antônio Galvão, que é o autor do livro de hoje, e do professor Alisson Mascaro. O Antônio é doutorando e mestre em Filosofia do Direito, Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela USP. Foi juiz do Tribunal de Júri por mais de 8 anos e faz parte também da Associação Juízes para a Democracia. E o professor Alisson, que é um jurista, filósofo do direito marxista brasileiro e também professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. A gente está aqui para apreciar e, de fato, contemplar o lançamento do livro Do Realismo Capitalista ao Comunismo Ácido, inspirado e analítico da obra do Mark Fisher, que é um importante teórico aí do que a gente tem conhecido como o novo marxismo, né? O marxismo que se propõe a dialogar, a conhecer e, além disso, a produzir novas teorias que contemplem a nossa contemporaneidade, né? Que estejam a par dos tempos em que vivemos hoje. Mark Fisher foi um autor que se debruçou sobre esse tema, que, para além do aspecto material, ele se interessou e ele viu a necessidade de estudarmos sobre a subjetividade, né, social, e a obra dele vem nesse sentido também. Então, gostaria de passar para o autor, Antônio Galvão, e para o Alisson, que realizou o prefácio desse livro. E já peço para que vocês comecem a fala pensando na seguinte questão: como que foi para vocês dois pensarem e conhecerem a obra do Mark Fisher dentro do campo da academia, né, e quais são as dificuldades e as permissões que esse conhecimento possibilitou para vocês, como que foi desenvolver essa obra e qual que é a importância do pensamento do Fisher nos dias de hoje? Vou passar primeiro para o mestre Alisson. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria vê-los aqui neste espaço tão nosso e que me deixa muito feliz por estarmos aqui num sábado à tarde ou noite. Eu devia ter falado boa noite pelo horário protocolar. É que o dia só está começando, segundo eu estou sabendo aqui pela Vitória, que vai ter um baile aqui, enfim, e coisas mais. E a Kenari, que já prometeu que iria dançar comigo. Então, assim estamos. Queridas e queridos, para mim é muito emocionante esta ocasião na qual eu venho falar no lançamento do livro do meu querido pupilo, aluno, orientando Antônio Galvão. Vitória, obrigado por esta ocasião tão linda de apresentar este evento nosso. A Vitória me entrevistou faz algumas semanas neste bonito trabalho deles, dos Antifa Casts, que estão desenvolvendo. E hoje, chegando aqui, encontrando tanta gente querida, tanta gente boa, eventualmente a melhor parte do Poder Judiciário está concentrada aqui, enfim. Tirando 2 ou 3 que não puderam vir, enfim. Mas eu estou para dizer que 90% do bom judiciário está presente. A sociologia é empírica, mas ela quase sempre funciona à perfeição. Tenho que ressaltar aqui na RIC que faltam 3 porque 3 não vieram, então fica em aberto. Meus alunos, alunas, meus orientandos, orientandas, o pessoal da autonomia literária que está aqui, o pessoal da luta presente, a família do Antônio que está tão especialmente aqui torcendo pelo Antônio. Este livro, que além de tudo é muito bonito esteticamente, é uma capa das mais especiais, ele me dá muita alegria, porque Antônio chegou a mim já faz muitos anos. E em toda esta caminhada que temos juntos, algo de muito especial me toca neste menino que está aqui conosco nesta ocasião, que é uma seriedade ímpar de modo de ver o mundo, de agir no mundo, de
lutar as lutas fundamentais do mundo, mas também uma espécie de sonho sempre novo e sem fim que tem o Antônio sobre o horizonte que ainda não temos neste mundo, a justiça que ainda não há, que ainda não se deu. E por todos os caminhos, eu diria, tradicionais ou relativamente óbvios, muito desta caminhada do Antônio comigo passa também, eu diria, pelos temas mais imediatamente esperados da política, do direito, da filosofia, das ciências humanas. Então, por muitos e muitos anos nesta caminhada, muito desta reflexão trata de temas, eu diria, clássicos, temas, alguns chamariam de nobres da filosofia. E conhecendo estes meus pupilos e pupilas bem e vendo aquilo que em geral só se arranca de modo sintomal e não de modo dito conscientemente, um dia disse ao Antônio, que acompanhava as minhas aulas, que na próxima aula o tema era um tema que eu gostaria que ele prestasse atenção. E certamente era um dos temas mais, eu diria, loucos para quem olha para o perfil deste vetusto magistrado do Tribunal de Justiça, mais vetusto que ele, inclusive, o tribunal, mas ele, sem deixar muito vácuo nesta condição vetusta, o tema era a minha proposição da sistematização do novo marxismo, os pensamentos filosóficos críticos das últimas décadas até chegar aos dias de hoje. Porque, infelizmente, a maior parte das leituras críticas da sociedade bebem de fontes já consolidadas e que são muito boas e que são, eu diria, clássicas numa certa medida, mas há uma dificuldade em avançar para os temas mais recentes, para as ferramentas mais atuais que lidam também com o problema social nos termos e nos talhes daquela que é a atualidade. E então, eu disse ao Antônio que no meio deste modo de organizar filosoficamente o pensamento crítico hoje, havia um autor fundamental, àquele tempo ainda não traduzido para o português, ele era pouco conhecido aqui no Brasil, hoje ele é uma moda, mas no tempo em que falei deste autor para o Antônio, andar por este caminho era andar por pedras, porque quase ninguém conhecia, nem dava atenção a este autor, que era o inglês Mark Fisher. E este autor pouco conhecido, mas ao mesmo tempo ímpar, fundamental, seria de grande valia, seria de um impacto extraordinário podermos lê-lo a partir de referências filosóficas muito rigorosas e, além disso, bebendo, eu diria, diretamente das suas fontes culturais e estéticas. Mark Fisher, de fato, é um pensador bastante peculiar, eu diria que para quem vem do ambiente acadêmico, universitário, ele é quase um ponto fora da curva, porque o modo de escrita dele sempre foi muito diferente desta escrita que a maioria das pessoas faz, e que vocês já fizeram muitas vezes, que é escrever dissertativamente e, depois de ter escrito o texto, passar o pente fino da ABNT, dizendo, o sumário é este, aqui tem um rodapé, sobrenome do autor, vírgula, nome do autor, ponto, nome do livro, São Paulo, ano tal. Mark Fisher não faz nada disso. Ele tinha um blog, K-Punk, que afasta imediatamente 90% dos filósofos, cientistas sociais, pelo título do blog. Ninguém olharia um título de blog como tal. Mas era, efetivamente, um autor decisivo. E tinha, inclusive, temas
muito peculiares, sendo um deles, eu chamaria a atenção aqui de todas e todos, um dos temas mais, eu diria, ímpares deste pensamento de Fischer era a depressão, nos termos pelos quais ela se apresentava e se apresenta às pessoas na sociedade capitalista de hoje. E então, isto como traço, como um certo índice da mazela da vida na sociedade capitalista de hoje. Porque também esteticamente, minhas prezadas e meus prezados, nós reiteramos, Clarice e o Pedro, eu acabei de os ver por aí, não sei se estão por aí. Cadê eles? Ah, estão lá atrás, estão no escurinho do cinema. Eu diria que aqui se dá uma espécie de estrutura pela qual a repetição se apresenta sempre para as visões críticas de mundo, falando em termos psicanalíticos, porque todas as vezes quando falamos do sofrimento do povo, em geral as pessoas dizem assim, os camponeses estão sofrendo, e no Brasil praticamente ninguém usa ou usou jamais a palavra camponês para quem trabalha no campo. Usa boia fria e coisas assim. Então, a estética nossa, imitando a Europa, a União Soviética e dizendo da luta dos camponeses, enfim, lembrem que o nosso símbolo bonito da foice e do martelo, muito dificilmente o trabalhador do campo no Brasil usou foice, até porque para cortar cana é facão. E Angola já resolveu bem melhor isto, porque quando fez o seu símbolo da luta comunista por lá, pôs um facão na bandeira e estava muito por bem assim, não precisou copiar foice, dado que aqui o trigo anda escasso na plantação. E apanhar café também não está demandando foice. E como aqui é uma monocultura de café no passado e uma monocultura de cana no presente, então a foice está bastante deslocada. O que eu estou dizendo é que a estética das esquerdas a estética está há um século e meio numa espécie de repetição dos símbolos de sempre, porque um dia eles deram certo na Europa. E então nos cabia simplesmente copiar o que por lá deu certo e aplicar para cá. As referências culturais, um dia, já não lembro mais quando, porque eu vou fazendo 1, 2, 3 eventos por dia, todo dia, e tem dia que eu não sei em que cidade eu estou. Muito bem, mas eu me lembro um dia que fui fazer um evento, e aí então fiz uma conferência, o pessoal empolgado, sem combinar comigo, havia, sei lá, centenas de pessoas. Então, pessoal, dado que o professor Alisson está aqui nos inspirando, vamos todos de pé cantar a Internacional Socialista. E foi um estrago, porque de pé, ó, vítimas da fome, o pessoal mais ou menos sabia. A segunda frase para frente, ninguém sabia. E o hino demora 4 minutos, enfim, a letra é grande, enfim, e assim foi. E depois de um certo tempo, o pessoal pôs a mão no peito e ficou assim. Pois bem, não dá para simplesmente tocar as coisas neste modo. Mark Fisher fez exatamente o contrário. Ele tratou do punk numa Inglaterra dos anos 80 e 90, na qual a classe trabalhadora ouvia punk. Tratou do rock. Não tratou do sertanejo universitário, porque lá isso a classe trabalhadora não escuta. Tratou do que se escutava por lá. Por um acaso, nestes anos de conversa do Antônio comigo, que um dia, inclusive, vieram pelas mãos do meu querido Luiz Manuel Fonseca Pires, nas aulas organizadas por ele e pelo querido Dr. Paulo Magalhães, no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Escola Paulista de Magistratura, esse tempo nosso da pré-história, enfim, deste caminho. Por um acaso, nestas tantas conversas do Antônio comigo, conversas de filosofia, política, luta jurídica, eu sempre percebi um certo traço do Antônio, da cultura pop dos anos da formação dele, muito presente. Era um magistrado que ouvia rock, enfim. Isto me chamou a atenção num certo momento, porque não é muito frequente. Também não é impossível, mas
não é muito frequente. E então disse ao Antônio que haveria uma aula na qual eu explicaria as ideias de Mark Fisher. E a partir daquele dia, não só o Antônio caminha comigo as lutas gerais da filosofia, as lutas da política, do direito, mas também caminhou comigo estas questões específicas de um autor decisivo do nosso tempo, volto a dizer, pouco estudado e com referências culturais muito espetaculares. A ponto de ontem, não é brincadeira, eu acabei a minha aula no Tribunal de Justiça, na EPM, e aí havia por lá uns orientandos e umas orientandas minhas, enfim, Beatriz, que está aqui, Pedro, outros mais, e havia um punhado de gente. Eu disse, amanhã, no evento de lançamento do Antônio Galvão, cantarão música inglesa dos anos 80, rock progressivo, e alguém disse, é o ABBA. Enfim, aí eu já percebi que o mundo jurídico é um pântano. Enfim, foi o que de melhor pôde se aproximar do que o Mark Fisher ouvia. Bem, então, eu, neste trajeto, fiquei muito orgulhoso por ver o Antônio fazer, eventualmente, me permitam aqui dizer, porque o pai acha que o filho é o mais bonito do mundo e que as coisas que o filho faz são sempre as mais bonitas. Então, o desenho da criança é sempre o melhor e todas as coisas são as melhores. Eu quero lhes dizer que este, eventualmente, é o estudo mais impactante já escrito sobre Mark Fisher no mundo. Ele tem o pioneirismo de ser o estudo que alinha, que organiza as reflexões de Fisher com política e direito. Até porque, aí me permitam dizer, muito dificilmente alguém no mundo, vindo do direito, chegaria ao Mark Fisher e faria este trajeto. Já é original, até porque ninguém se predispõe a fazer isto. As senhoras e os senhores mais ou menos conhecem a média de um jurista e já hão de entender que muito dificilmente eles chegariam a Mark Fisher, sequer a grupo ABBA. Enfim, isto jamais haveria. É sempre Nelson Gonçalves, para falarmos das nossas coisas antigamente. É porque ontem o Dr. Paulo Magalhães deu risada quando eu citei o Nelson Gonçalves. Então, de fato, já é original, porque quem do direito chega a Fisher? Mas dois, pelo rigor de fazer um sistema, eu diria, pleno, total, de pensamento de Fisher, a partir de quadrantes rigorosos do marxismo. Porque também observem esta inclinação muito fácil de observar alguém que está na cena punk da Inglaterra dos anos 90, 2000, tem uma posição de muita crítica e, tendencialmente, quem chegaria a Fisher não chegaria para olhar a crítica estrutural ao capitalismo. Chegaria para escutar a crítica de Fisher ao punk. Porque é imediato que nós observemos alguém falar de estética e digamos, ele xingou tal banda, é a minha banda preferida. E isto tem muito. Uma crítica, eu diria, no nível da esteticidade do tempo histórico dos anos 80, 90, 2000, isto tem bastante. Apenas para lhes antecipar o interesse, comprem um livro, é isso que eu quero dizer aqui. Então, quem está me acompanhando por aí, pelo YouTube também, já põe um dedinho aí no site da Autonomia Literária, assim pediram para eu fazer, eu estou fazendo certinho. Então, Antônio também tem aqui uma espécie de reflexão de muito rigor quanto à estética. Se vocês querem entender uma posição marxista sobre a estética, tem aqui também, diretamente. Mas mais que isto, tem a ver com a própria posição de Fisher na descoberta decisiva, que é também aquela do seu livro fundamental do realismo capitalista. Aqui eu quero chegar ao coração deste livro do meu querido Antônio Galvão. A sociabilidade capitalista não promete mais nada. Ela se apresenta como ela é, de modo realista. Então, ela não diz para a classe trabalhadora, trabalhe e você ficará rico.
diz apenas: você é pobre se você não acordar muito cedo, pegar a sua moto, conectar-se no aplicativo e começar o seu dia, você não paga os seus boletos. E se você trabalhar dia e noite pagando os seus boletos, você terá depressão, mas você pagou os seus boletos. E se você não trabalhar dia e noite madrugada, você terá depressão também e não pagará os seus boletos. Pois bem, este princípio de que o capitalismo não mente mais, ele se põe de modo realista, para nós é chocante. E nessa estrada do Antônio comigo, de 500 anos já, eu sempre disse a ele, sempre tenho insistido, com um dado cruel. Hoje, a direita fala da desgraça diretamente. E a esquerda, por não ser transformadora, por não ser revolucionária, por não se abeirar do marxismo nem da ciência, a esquerda fala platitudes edulcoradas. Não, há o direito. Você passa fome, mas há um princípio constitucional que garante que você terá direito à comida. Mas eu não tenho comida. Não, mas observem que a Corte de São José da Costa Rica lhe garante a comida. Então nós vivemos num mundo de uma espécie de platitude do absurdo. E a direita diz assim: se você não trabalhar, ninguém te dá comida. Seja empreendedor de si mesmo. Seja guerreiro 2.0. O Antônio sabe dessa piada da semana. Já estamos no empreendedor 5.0. Isso é uma piada que só meu grupo de pesquisa anda acompanhando. Mais ou menos o grau de empreendedorismo acompanha o 5G do celular. Bem, eu também não sei qual a diferença do empreendedor 1.0 para 5.0, dá na mesma. Mais flagelo para a pessoa apenas. Então, de algum modo, a esquerda, por não chegar ao marxismo, ela entrega sempre a reforma e o remendo do mesmo. Então diz por lá: acredite no direito, acredite na lei. Você tem dignidade humana, respeitada, posta normativamente, e eu conheço várias doutrinas jurídicas que insistem com o fato de que esta dignidade tem que ser preservada. A direita diz: você não tem dignidade nenhuma. Se você não tem dinheiro, você não é nada. A direita fala o realismo. Porque, de fato, se alguém não tem dinheiro, não é nada. E a esquerda diz assim: você é tudo, eu te abraço. Aí as pessoas abraçam quem não tem nada. Após o ato do abraço, as pessoas vão embora e esta pessoa continua sem nada, chutada na rua, desempregada, sem horizonte. Então Mark Fisher percebeu isto. Falta algo na leitura do mundo hoje. Esta leitura liberal de direita e de esquerda, ela não sai do lugar na medida em que ela não reconhece o elemento decisivo do próprio capitalismo, porque lhe falta este ferramental de descobrir ou de dizer que o problema é o modo de produção. As pessoas não falam que o problema é o capitalismo. As pessoas falam que o problema é a falta de vontade do empreendedor, que ainda é 1.0, sendo que hoje já tem empreendedor 5.0. Qualquer besteira desta. Que a sua depressão tem causa na falta de religião. Ou coisas assim. Ou então, para dizer nos termos mais gerais, quem pega a enxada e carpe um lote não tem depressão. Como muitas vezes já se falou por aí. Kenaric já ouviu essa expressão nas suas andanças pelo interior. Em São Paulo não tem mais lote. As construtoras já compraram e pedem para não carpir, porque elas vão destruir o lote antes de levantar um prédio. Bem, então, efetivamente, é preciso pensar de modo radical a própria realidade. E Mark Fisher, antes de morrer, pensou que o antídoto a este capitalismo que só fala o realismo, enquanto a esquerda fala platitudes, fala idealismos, é, de novo, voltar ao comunismo. Só que não como uma espécie de fala vazia, uma espécie de comunismo tão radical que seja um comunismo ácido. E então Mark Fisher iria escrever um livro
sobre o comunismo ácido. Deixou umas páginas aqui, uns esboços ali, e o meu querido Antônio tem uma tese dentro deste livro que, embora Fischer tenha morrido e os traços do livro só estão ainda num pequeno esboço, propõe o Antônio que se possa ler uma descoberta de uma tese em Fischer de um comunismo ácido ampliado, na medida em que, pegando referências aqui e ali, e inclusive nos livros anteriores do Fischer, que falavam parcialmente do tema, é possível reconstituir qual seria o projeto de Mark Fisher sobre este comunismo ácido, e ainda que ele não tenha escrito sistematicamente, Antônio fez isto mediante Fischer. Por isso este livro é efetivamente precioso, porque além de tudo, por meio destes sintomas aí da psicanálise, da leitura sintomal, como diria Althusser, lendo o texto mediante seu sintoma, é possível intuir qual seria a caminhada deste comunismo ácido. Porque, efetivamente, ou jogamos neste realismo capitalista, a acidez comunista, ou nós não saímos do lugar. Eu, particularmente, nesses anos todos de caminhada e de produção intelectual, de reflexão, eu tenho insistido com a ideia de que não é mais possível para quem tem pensamento crítico a forma de ser a ou o universitário bem estabelecidos, fazendo uma tese, discutindo num colóquio com o seu cafezinho, com espuminha de castanha, cumaru, a Kenari que está sabendo dessas espuminhas aí no café. Você nunca me chamou para tomar esse café, inclusive? O café nosso sempre é o café preto, coado. Enfim. Marcelo Semer também está me prometendo café faz 30 anos, quando ele foi meu aluno de doutorado. Enfim. Então, esta posição do universitário não serve mais para nós, porque nós estamos fazendo colóquio e seminário e o mundo vai mal. A esquerda que tenta botar um remendo também não sai do lugar. Falta a coragem de mostrar o capitalismo como problema. E falta ser mais realista que o capitalista. Porque exatamente quem tinha que dizer para o povo de que acordar de manhã, trabalhar até de noite, isto faz com que o povo não saia do lugar, não é a direita fascista. Somos nós que devemos falar isto. Nós não devemos remendar o capitalismo, nós devemos jogar ácido em cima do capitalismo. Ou nós tomamos os meios de produção, ou 100% de nós não temos o que fazer nesta sociabilidade. E este traço do Mark Fisher, que ele mostrava no capitalismo, Ghosts of My Life, Fantasmas da Minha Vida, esta inclinação à depressão, não é só daquelas ou daqueles que fraquejaram antes dos demais. Esta inclinação será de toda a sociabilidade capitalista. Então é como se Mark Fisher dissesse: quem não tem, aguarde, seu dia chegará. Porque não faz sentido para a nossa sociabilidade vivermos como nós vivemos. A forma da nossa vida é errada. Trabalharmos e termos eficiência máxima possível para que morramos. Este é o problema. Então, prezadas e prezados, este livro aqui me dá um orgulho enorme, porque ele representa efetivamente um momento marcante da nossa trajetória intelectual brasileira. Eu quero lhes dizer mais. É um momento de muito orgulho, porque aqui do Brasil, eventualmente, nós fizemos melhor do que na Europa e na Inglaterra se fez sobre o Mark Fisher. Não há na Inglaterra um livro como este sobre Mark Fisher, por uma razão. É muito difícil para aqueles e aquelas que estão neste ambiente europeu e estadunidense tão bem instalado. Via de regra, quem fará um mestrado, um doutorado é alguém da universidade. Via de regra, ele passa por colóquios, mesas, bancas e coisas mais. Para esta pessoa falar contra o capitalismo, é como se abrisse um buraco sob seus pés. Aqui, eventualmente, também é muito difícil falar sobre isso. Pelo menos não nos falta uma coisa, que é coragem.
Então, Antônio e eu, nesta caminhada, posso dizer que coragem não nos faltou, minha para orientá-lo, dele para escrever, pesquisar. Esta obra de Antônio Galvão foi originalmente mestrado dele, que ele defendeu na USP. A professora Juliana Magalhães, que está aqui presente, esteve na banca, o professor Pedro Davoglio e o professor Luiz Felipe Osório, foi uma banca muito especial. E Antônio foi aprovado unanimemente com as melhores recomendações, e isto me deixa muito feliz, porque esta caminhada se cumpriu. Antônio, eu posso lhes dizer, só anunciando o futuro, já está em outra, porque o tema dele hoje já é outro, então faz meses que estamos já em outra caminhada de pesquisa. Aí diz para ele, agora nesse mês anterior, de setembro para outubro, você esquece o teu tema de agora, volta ao do Fischer, porque nós voltaremos ao Fischer, que é um sentimento que eu tenho a vida inteira, porque toda vez que eu lanço um livro, eu passei, eventualmente, meses e anos escrevendo o livro, sozinho. A escrita é sempre muito solitária. E aí, quando ele vai para a editora, ele vai ser produzido, etc. e tal, eu já comecei outro. E aí, quando o livro sai, é exatamente na fase que eu estou com a cabeça no outro lugar, enfim. Mas todo o tempo que eu fiquei escrevendo aquele livro, não houve sessão pública sobre o livro. Então, também aqui já tem uma caminhada muito especial do Antônio, mas a do Fischer começa agora. Eu disse, inclusive, ao Antônio, que quando sai um livro é como se o produto da reflexão agora fosse exposto ao grande público, e assim o é. Queridas e queridos, é muito entusiasmante fazer a crítica do nosso tempo, inclusive recolhendo esteticamente as referências do nosso povo do nosso tempo. Eu sei que para uma brasileira e um brasileiro, eventualmente 3/4 das referências estéticas do Fischer não dizem nada para nós. Mas também sei que, eventualmente, nesta cidade cosmopolita, você que me acompanha, porque eventualmente eu já sei que ele vai dizer, mora numa cidade não cosmopolita. Você não sabe o que é São Paulo, enfim, não é tão cosmopolita como pensam. Mas você que está em qualquer lugar do Brasil, esse sente cosmopolita também serve para essa pessoa. Eventualmente, algumas destas referências também são nossas, são vossas, e também isto nos serve de algum modo. Mas nos serve em especial porque não simplesmente o nosso problema é a Inglaterra do realismo capitalista dos anos 80, 90, 2000, 2010. Nos serve para, a partir de Fischer, pensarmos o nosso realismo capitalista do Brasil, de extrema direita, semi-inclinado ao fascismo, que roda, roda, roda e não sai do lugar, que faz uma união inteira da esquerda para, ao final das contas, dar a mão para a direita e dizer, pelo menos isto, mas nunca para frente. Então é sempre resistir, resistir, resistir e nunca atacar, de tal modo que falta o comunismo ácido. Então não estou dizendo que a leitura de Mike Fisher seja para sermos simplesmente referenciados em estética da Inglaterra, mas para que a partir destas referências dele no tempo dele, com as coisas da gente dele, façamos a nossa reflexão do nosso tempo, das nossas coisas com a nossa gente. Isto, para mim, é o decisivo. Eu quero lhes dizer que este livro, e Mark Fisher sempre se apresentou, Fisher para mim, este livro se apresenta agora para mim como um traço de esperança. Porque Fisher é um daqueles que não só constatou a impossibilidade de vivermos como nós vivemos. Ele também procurou, de algum modo, e nisto eu nunca disse ao Antônio, Fischer, para mim, desde muito tempo, quando ele não era ainda traduzido para o português, ele sempre me pareceu, de modo muito peculiar, alguém inspirado no melhor marxismo de Ernst Bloch, porque, de fato, ele se põe para frente. Ele viveu boa parte da sua vida para falar que o capitalismo é realista porque não engana ninguém e não deixa ninguém e a sociedade saírem do lugar. Só que, ao mesmo tempo, havia em Fischer este ímpeto da esperança. O mundo é realista capitalista e da nossa parte nos cabe o comunismo ácido. Ou seja, fazer ciência de como o mundo é e descobrir o caminho da revolução. Não há nada de melhor no mundo, na história, na ciência, no marxismo e na crítica do que fazer ciência e revolução. Fischer o fez, Antônio Galvão o faz também. Muito obrigado a todas e todos.
depois de uma fala dessa do mestre Alisson. E já respondendo a pergunta que a Vitória fez sobre como é estudar o Fischer na academia, talvez eu possa responder em outros termos. Posso falar como é estudar o Fischer junto ao Alisson Mascaro e junto ao grande círculo do grupo de pesquisa Crítica do Direito e da Subjetividade Jurídica. Um dos temas que o Fischer trata, e também que muito inspirou a autora Jodin, é sobre a camaradagem. E muitas vezes na academia há um rigor desnecessário, há muita vaidade, o neoliberalismo aplicado, né, à última potência, publique ou pereça, é a máxima. E com Alisson é diferente. Há um rigor acadêmico, mas também há muita camaradagem, muita generosidade. Então, essa visão que o Alisson tem dos seus orientandos, eu até vou fazer uma analogia, eu sei que tem o pessoal da Academia Vermelha, né, tem o pessoal do Jiu-Jitsu, do Judô aqui, e meu camarada aqui, lutador, também vai saber do que eu estou falando, tem o grande mestre Carlson Gracie, do Jiu-Jitsu. Ele era um mestre peculiar, porque a academia dele, diferente de outras tantas, como a Barra Gracie, a Gracie Maitá, ela tinha um diferencial, porque cada aluno lutava de um jeito diferente. Então, tinha guardeiros, como o Ricardo Della Riva, tinha passadores de guarda, como o Libório. Por quê? Porque Carlson Gracie olhava para o seu aluno, olhava para o seu discípulo e tentava extrair dele o melhor que ele tinha. Não queria impor a forma de luta dele. E isso a gente vê diante da grande mescla de teses que tem e dissertações que são produzidas junto ao Alisson. Tem gente, estou vendo vários camaradas do grupo de pesquisa aqui, né, gente que estuda economia, né, crítica da economia política, Marx na sua essência. Tem gente que faz a crítica da subjetividade, como estudando Zizek e outros autores. Tem Juliana Althusser, e tem até mesmo uma tese marxista sobre um autor não marxista, que é Michel Villet. Né? Então, o Alisson ele dá essa liberdade, e lá é uma espécie de ilha de excelência, mas, ao mesmo tempo, a gente pode até falar um pouco disso, talvez o professor Alisson falou da acidez, talvez seja uma ilha em que haja já o comunismo ácido, né, dissolvendo a forma jurídica, dissolvendo a subjetividade jurídica e abrindo caminhos. E aqui é uma máxima do professor Alisson, que ele nunca fala, mas eu sempre falo por ele, né, abrindo o horizonte de um justo que ainda não existe. Então, é muito bom, e respondendo a pergunta de Vitória, é muito bom fazer essas pesquisas e pesquisar o Fischer, que seria algo impossível, e acho que em qualquer outra cadeira dentro da São Francisco não seria aprovado um projeto de pesquisa como esse, seria impossível, né? nem ia dar nem para saída, você nem entra, né? E lá a gente consegue desenvolver e produzir esse livro. Esse é um momento de agradecimento. Eu vou retomar minha fala e meu agradecimento ao professor Alisson, mas tem outras pessoas que eu gostaria de agradecer, muitas delas estão aqui presentes. A primeira delas é o Luiz Manuel. Luiz, onde é que você está? Luiz Manuel Fonseca Pires, excelente magistrado, meu colega de faculdade, de concurso, 23 anos já na magistratura. E eu, quando larguei o direito penal, depois de 15 anos no penal e 8 anos no Tribunal do Júri, eu vim para a capital, para a Fazenda Pública, justamente para poder retomar meus estudos na filosofia do direito. E eu pensava em termos algo próximo a Foucault, Bourdieu. Vi que tinha um cara chamado Alisson Mascaro que dava uma disciplina chamada Direito e Marxismo, né? Eu achava simpático, pitoresco, né, naquela época. E aí o Luiz falou, olha, você vai estudar filosofia do direito, você tem que conhecer um cara. O nome dele é Alisson Mascaro. Aí eu, um pouco cético, né, e eu já apresentando um projeto de pesquisa, que era um projeto de pesquisa com outro orientador, que era um projeto de pesquisa sobre o Tribunal do Júri, era uma espécie de análise bourdieusiana, pelo prisma do Bourdieu, sobre o Tribunal do Júri.
E aí eu fui assistir uma palestra, isso foi em 2016, na IPM, que o Luiz me convidou. Minha esposa até foi junto comigo assistir a aula também. E na época nós ainda não éramos casados também, mas acompanhamos a palestra. Foi até quando eu conheci a Kenarik também, né? E aí foi uma mudança muito radical. A fala do professor Alisson já me capturou num primeiro momento, mas eu sou um pouco teimoso, então eu tive que assistir pelo menos umas 3 ou 4 palestras dele até me convencer totalmente. E aí eu comprei o livro Filosofia do Direito. Falei, esse cara está falando umas coisas muito sérias, né? Muito diferentes, né? Coisas que a gente não ouve no ambiente jurídico. Recentemente, o Silvio Almeida, que é um dos orientandos mais antigos do mestre Alisson, ele foi no podcast Mano a Mano, e ele contou uma história que é muito comum a vários orientandos e orientandos do professor Alisson. Que às vezes a gente chega com a demanda junto ao professor Alisson, a gente conta na nossa pesquisa, e ele fala, não é nada disso não, você vai fazer uma outra coisa. E nesse momento, geralmente isso ocorre num café. Aí ele saca um guardanapo. E aí ele começa a anotar uma bibliografia, ele fala, lê isso aqui e depois você me procura, né? E foi isso que aconteceu. Na verdade, mas um pouco antes disso, eu li o Filosofia do Direito. E eu estava com um projeto pronto. Eu ia começar com outro orientador. E aí, no primeiro capítulo do Filosofia do Direito, ele faz uma exortação, que eu até mencionei agora há pouco, né? Falando que o filósofo do direito crítico é aquele que aponta para um horizonte de um justo que ainda não existe. Então, quando eu li esse primeiro capítulo, eu simplesmente rasguei o meu projeto, comecei tudo de novo e fui procurar o professor Alisson. Mas eu não queria procurá-lo, digamos, de mãos vazias, então eu fiquei uns 6 meses lendo o Capital, lendo todos os livros do professor Alisson, lendo Althusser, Lukács, né? Quer dizer, eu falei, preciso entender isso, né? Também não ia chegar assim. E desde então houve essa orientação, até que houve a famosa aula em que o professor Alisson me interpelou, uma interpelação althusseriana, mas a Juliana sabe que quando o Althusser tem aquela interpretação, e você aí, né? Você tem 2 opções, ou olhar ou não olhar, né? Poderia não ter olhado, mas eu resolvi verificar o Mark Fisher e realmente eu entendi porque ele tinha feito essa referência, que tinha a ver com essa formação cultural minha, da época dos anos 80, do movimento punk, do tempo que eu tinha um fanzine, acho que tem até um ex-punk amigo meu aqui, Moicano, você ainda está por aí? Está lá no fundo, Moicano, imagina, num grupo de punks o cara tem um apelido chamado Moicano, então vocês imaginam como era o Moicano dele, né? Mas era meu colega de banda, né? E fico muito feliz de tê-lo aqui. Virou marxista, digamos, tardio, que nem eu, né? Ainda, né, conseguiu escapar, né, do purgatório, né? Já está num bom caminho. E é muito bom vê-lo por aqui. Então, agradecendo o Luiz Manuel por ter aberto esse caminho. Queria agradecer o Luiz Felipe Osório, que está no Rio de Janeiro, não pôde vir, mas fica aqui o registro, meu agradecimento a ele, que funcionou também como uma espécie de co-orientador, junto com o Luiz, também com o João Ítaca, aqui presente, que é praticamente também um co-orientador meu, muito generoso nas suas leituras. Todo o pessoal do grupo de pesquisa, crítica do direito, da subjetividade jurídica, Thaís, Reginaldo, Rômulo aqui presentes, Leonardo, e eu não vou exaurir o hall, até para não ser injusto, mas fica aqui um grande abraço a todas e todos. Autonomia Literária, agradeço muito Cauê, Manu, Hugo, né, por terem sempre me aberto esse espaço de pesquisa do Fischer. Tive a honra de fazer a orelha do livro Realismo Capitalista e agradeço muito isso a eles. Também nesse esforço de trazer o pensamento do Fischer para o Brasil de uma forma adequada, eu queria aqui destacar a presença, fico muito feliz de estar o Eribaldo Maia aqui presente, também um pensador, um filósofo, crítico, educador popular, e fico muito feliz de estar o Eri aqui, que fez a live do pré-lançamento comigo, né? Nós compartilhamos essa visão crítico-marxista
com relação ao Fischer. E também queria agradecer muito a minha família, né, aqui presente, a Arlete, a Álvaro, meus filhos, Pedrão, Pedrinho, que também já tem naturalmente uma sensibilidade, também um olhar de não se conformar com as injustiças do mundo, né, e que me dão estofo também para continuar tocando essa luta, né? A gente poderia estar fazendo uma tese sobre direito tributário, né, e poderia ser um pouco mais tranquila a vida, né, do que fazer uma tese com comunismo e Marx na capa, né? Mas a gente compra essa briga, mas tem sempre um afeto, um carinho em casa, e isso é muito importante. E eu queria também falar de alguém que não está aqui, que foi para mim um grande mestre, que faleceu em 2016, muitos e muitas vão se lembrar dele, um grande pensador popular na linha daquilo que é o Fischer. Era um cara que atuava na rádio, que atuava, às vezes aparecia em novela, um grande pensador, com vários livros publicados, mas também nunca foi para a academia, e que tinha essa visão de um horizonte de um mundo melhor. O nome dele é Flávio Gicovati, grande Flávio Gicovati, um grande amigo, e que faz muita falta, um sujeito que falava de mais amor num momento histórico como esse. Então fica aqui em memória esse registro, esse agradecimento ao Flávio, que foi o cara que um dia, conversando, ele falou assim: pô, cara, você devia escrever um livro. Então foi ele que falou isso. Então também esse livro é resultado dessa fala desse meu outro grande mestre, Flávio Gicovati. E, por último, a quem eu dedico esse livro, minha esposa, Flávia Escrivão, grande psicanalista, educadora popular, feminista crítica, o amor da minha vida. Então, dedico esse livro a você. Tá? Bom, queria só falar muito rapidamente do livro, até porque a ideia é a gente ter um bate-papo, trocar um pouco de ideia, mas essa capa aqui do livro é uma capa que não é uma capa, digamos, fortuita. Ela tem, e já pensando no comunismo ácido mesmo, essa capa aqui, ela tem Marx e tem a palavra comunismo e tem cores ácidas. Muito se discutiu, e ainda se discute aqui, sobre a tradução dos termos e conceitos do Fischer. Porque, como ele era muito criativo nos seus conceitos, era um pensador que realmente tinha uma paciência do conceito, ele dava uma alta densidade às suas expressões. E, no momento de se traduzir, às vezes, e até hoje, há disputa, principalmente com relação ao termo comunismo ácido. Alguns defendem o termo comunismo de luxo, e às vezes o próprio Fischer flertou com outras expressões. Mas aqui o que eu defendo é justamente a expressão original, comunismo ácido, porque o Fischer foi inspirado também na elevação da consciência, do ácido, que faz referência à cultura dos anos 60 e 70, a cultura popular, mas o ácido também, e às vezes as pessoas se esquecem, diz respeito à música do Acid House, que era uma cena que o Fischer habitava, e junto à qual o Fischer ele conseguia extrair um certo potencial revolucionário também, e acho que até mesmo em respeito ao Fischer tem que ter essa expressão. E aqui o professor Alisson falando de imaginar esse ácido, né, como aquilo que dissolve a forma mercadoria, aquilo que dissolve as paredes das formas sociais que constrangem a nossa sociabilidade. Então, esse livro, eu acho que os dois pontos fortes dele, o primeiro ele se insere em dois grandes eixos. O eixo da crítica positiva, que é o do realismo capitalista, na expressão do Fischer, né, que ele pega do Frederick Jameson, né, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, de entender o capitalismo como algo inexorável, como o único meio de sociabilidade possível. Só que o Fischer ele foi apurando esse conceito. E quando ele faleceu em 2017, principalmente em 2016, ele deu mais densidade ainda a esse conceito,
que o que ele veio falar, por exemplo, é que as pessoas no dia a dia elas não pensam no fim do mundo e muito menos no fim do capitalismo. E ele define o realismo capitalista como um rebaixamento da consciência. Ele fala a grande diferença da cena política dos anos 70, ou mesmo do começo dos anos 80, para o tempo atual, é que naquele tempo, até muito por conta da própria existência da União Soviética, e nós podemos até eventualmente fazer críticas pontuais ao regime, mas o fato é, né, segundo Fischer, sem a União Soviética, sem o socialismo realmente existente, não haveria social-democracia, não haveria um horizonte emancipatório, não haveria experiências como Cuba ou mesmo como o sonho de Allende. Então, justamente com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução do bloco soviético, aí o realismo capitalista se instaura como ideologia francamente dominante. Mas o Fischer apurou esse conceito e, no final da vida, ele tratava o realismo capitalista como um rebaixamento da consciência, e aí sim ele procura criar um outro conceito que seria a nêmesis, que seria o polo dialético mais extremo, oposto ao realismo capitalista, que é o comunismo ácido. Fischer morreu em 13 de janeiro de 2017. Ele interrompeu a sua própria vida. Viveu durante muito tempo um quadro de depressão histórico e não tinha receio de apresentar isso, não de uma forma piegas ou algo assim, mas de forma séria. Ele tratava da sua condição e fazia dessa condição um elemento de crítica ao capitalismo e principalmente em sua modulação neoliberal. Então, o professor Alisson falou hoje de Ernest Bloch, que também é uma das grandes referências, inclusive de mestre Alisson, né, do princípio da esperança. E Fischer, a gente pode pensar nele também como um pensador da esperança. Pode ser um pouco impactante pensar nesses termos, porque foi alguém que interrompeu a sua própria vida, mas eu acho que nós devemos pensar no reverso. Alguém que, mesmo diante de todas essas adversidades, conseguiu perseverar. Então, Fischer, eu acho que ele foi muito além. Não sabemos as condições em que ele tomou essa decisão, e não me cabe aqui explorar isso, mas o fato é que a morte dele foi trágica. Isso foi um fator decisivo a mim. Aqui eu vou compartilhar algo que eu nunca falei, acho que para ninguém. Eu acho que a minha experiência no Tribunal do Júri, foram 8 anos do Tribunal do Júri, e eu sei que tem muitos colegas aqui que são magistrados que atuaram no Tribunal do Júri. Eu acho que até é muito difícil ter um magistrado em São Paulo que nunca fez um júri, mas no Tribunal do Júri, uma das nossas preocupações, que diz respeito aos crimes contra a vida, é dar voz a quem não mais se encontra. E o Fischer, eu tive essa percepção de saída. Eu falei, esse cara tinha mais coisa para falar. Fiquei com essa percepção. E analisando a forma como Fischer escrevia seus livros, principalmente o Realismo Capitalista, que foi um livro que ele publicou em 2008 e 2009, ele fazia os seus textos até de uma forma parecida com Walter Benjamin, uma espécie de montagem. Ele pegava textos pretéritos, já testados, e montava. Realismo Capitalista, 80% dele, o livro, já estava no blog. E eu pensei, falei, não, comunismo ácido já está aí. Já está aí. Com uma outra terminologia, com um outro leque conceitual, mas eu tive essa intuição e realmente selecionei textos, palestras, conferências, apontando aquilo que eu denominei de comunismo ácido ampliado. E Fischer inspirou muita gente. Inspirou, por exemplo, a sua grande camarada intelectual, Jodin, que publicou o livro Camarada. Quem tem a edição, por exemplo, da Boitempo, vai ver que está dedicado a MF no início, é Mark Fisher. E eu sei que temos muitos camaradas aqui da JD, e essa expressão camarada é justamente uma expressão de pertencimento político. O comunismo ácido é dissolver a forma social, mas ter um
um pertencimento político diferente que é o da direita. Qual é o pertencimento jurídico da direita? É o do inimigo, é Carl Schmitt. A direita ela se aglutina a partir da ideia de inimigo. Agora, o comunismo ácido é a da aglutinação a partir do termo Câmara. Câmara, Jodin explica isso, vem de uma habitação, da Câmara de Campanha, é um termo de guerra. É uma expressão também que, conforme a língua, ela é uma expressão neutra, ou feminina, ou por vezes masculina. Então, a aglutinação nossa tem que ser o oposto. E aqui resgatando Flávio de Kovács novamente. Flávio de Kovács que trouxe Hegel, trouxe Aristóteles, Epicuro, Schopenhauer e Elias Canetti também para termos mais simples. De Kovács que falava de mais amor, que falava da amizade, e ele falava que o ser humano pode ser dividido em duas categorias. Por coincidência, eu assisti o podcast com Vitória e com o professor Alisson. O professor Alisson falou, com outras palavras, mas falou exatamente isso. No mundo, a gente pode se posicionar do lado de quem apanha ou de quem bate. E aqui eu tenho certeza que todos estão do lado de quem apanha. E isso é camaradagem. Eu não vou... A ideia é simples, às vezes eu sofro... Elias Canetti falava isso. Tem dois tipos de pessoas. Aquela que passa o aguilhão para frente ou aquela que pensa assim, eu sofri esse aguilhão e eu não quero que ninguém mais sofra isso. Isso é camaradagem, isso é Mark Fisher, isso é o comunismo ácido. Obrigado. Difícil, né, ouvir isso, mas é necessário. Pessoal, vamos abrir para uma rodadinha de perguntas? 3, pode ser? 3 de uma vez? Aí eu vou pedir para vocês se aproximarem aqui do microfone, para todo mundo ouvir, por favor. Mas põe mais para cá, porque senão vai dar microfonia com a caixa. Lembrando, pessoal, que o bar ali Sol e Sombra já está vendendo chopp, tá? Então, quem quiser ir... Isso, e o livro está sendo vendido aqui. Quem conseguir pegar na pré-venda consegue um descontozinho e ainda sai com uma dedicatória aqui do Antônio e do Alisson. Bom, boa noite, camaradas. Muito bom, muito intelectualmente excitante, fisicamente excitante poder ouvir vocês. E eu vou fazer uma pergunta logo de partida, queria ouvir vocês um pouco mais sobre a noção de sujeito pressuposto em Mark Fisher. Né? Venho da psicanálise, né? Vocês sabem, imagino, poderia orbitar por outros espaços. Também pensando nessa questão que você trouxe, Antônio, sobre a questão do sofrimento, a questão da depressão, né? Por alguma razão, nosso tempo histórico, ele tem mostrado que esse é um ponto bastante sensível, né? Seja como um signo do que a gente está vendo e, para nós, como uma ignição para a transformação, né? Mas o sofrimento está associado a uma hipótese sobre o sujeito, né? Então, queria ouvir vocês sobre o que vocês imaginam que está assim, por trás das formulações do Mark Fisher, de maneira um pouco mais explícita ou implícita, que vocês imaginam de onde ele está partindo para falar da subjetividade, ou da antropologia dele, se quiser também pode ser, né? Qual que é o que a gente pode pensar como esse ideal, essa deturpação da humanidade, da subjetividade. Queria ouvir um pouco sobre isso, já que eu ainda não pude ler o livro, e felicito você pelo escrito, Alisson pela apresentação e pela orientação. Mais alguém, pessoal? Pode vir aqui no microfone. Você e depois você. Opa, boa noite. Tenho duas perguntas, assim, uma mais e outra mais bobinha, assim. Mas eu queria saber como funcionou exatamente esse processo de, assim, metodologicamente mesmo, esse processo de reconstrução póstuma do
do que seria assim, a intenção autoral, de certa forma, do Mark Fisher por trás do termo do comunismo ácido. Também uma outra pergunta que eu queria saber se você concorda com o Mark Fisher que o Nick Land é o nosso Nietzsche, né? Boa noite. Tudo bom, Antônio? Eu, na verdade, queria que você comentasse um pouquinho, né? O mestre Alisson falou bastante das referências pop do Mark Fisher, né? Que você falasse um pouco mais, principalmente de Ghosts of My Life, né? Que é o nome que ele tira de uma música do Japan, né? Que inclusive no disco tem Mao Zedong na capa, né? Que você falasse especialmente um pouquinho do Ghosts of My Life, só isso. Bom, agradeço muito as perguntas. Primeiro do meu querido Pedro Ambra. Com relação ao sujeito em Mark Fisher, né? Eu não foquei tanto, porque tudo que a gente fala em Fisher, até mesmo já aproveitando a pergunta do Nick Land agora, né? O Fisher, ele pode falar bem em algum momento do Nick Land, mas lá na frente ele vai falar mal, assim, né? E até mesmo, acho que mais por uma questão mais afetiva do que teórica, assim. Acho que o Fisher teria muitas ressalvas com relação a Nick Land, né? No sentido de ser alguém que é, digamos, uma espécie de martelo da filosofia. Talvez o Land se insira nisso, né? Mas eu acho que, pelo menos o último Fisher não teria comentários muito elogiosos ao Land. Agora, com relação ao sujeito em Mark Fisher, o Fisher, Pedro, eu não me debrucei nisso. Eu vou te responder de um jeito... posso falar de momentos do Fisher. Então, por exemplo, no momento dele, do tempo dos anos 90, do tempo dele no CCRU, no tempo da tese de doutorado dele, ele era muito relacionado a uma antropologia ligada à cibernética. Então, a tese de doutorado dele chama-se Flatlines Constructs, né? Construtos da linha plana, que é aquela linha do monitor cardíaco. Então, ele trabalhava muito essa questão do humano, do não humano. Depois, ele foi cambiando. Ele saiu de uma formação muito calcada em Spinoza, de uma imanência radical, para ir para uma dialética, muito influenciado por Zizek, e aí entra a psicanálise em Fischer. O Fischer, eu coloco o pensamento do Fischer em fases, né? Eu identifico 3 fases. A segunda fase do Fischer, que é a fase crítico-marxista do realismo capitalista, é uma fase muito influenciada por Zizek. Então, ele trabalha muito com, por exemplo, a tríade lacaniana do real, do simbólico, do imaginário. Depois, um pouco mais adiante, ele retoma uma psicanálise tipicamente freudiana. E no livro, para quem é da psicanálise, estou vendo você, Clarice, aqui, que eu agradeço muito, foram meus professores também na disciplina, junto à psicologia da USP. Mas eu acho que é de muito interesse, principalmente a questão do infamiliar em Fischer, do Unheimlich. Então, o Fischer, ele tensiona o conceito freudiano ao máximo e traz outros conceitos que estão no livro, como The Word and the Eerie, né, que é o inquietante e o estranho, né, que são modulações do infamiliar. Mas eu acho que o último Fischer é um Fischer da psicanálise. Tanto é que a ideia do comunismo ácido é inspirada em Marcuse, Eros e a Civilização. Então, eu acho que vocês podem, sim, trabalhar a questão do sujeito em Fischer, do último Fischer, a partir de quadrantes da psicanálise. Pergunta do Glauco, meu camarada do grupo de pesquisa, Punk. Eu não vou falar Spunk, porque acho que isso não existe. Cadê o Glauco? Ah, tá ali.
Pergunta boa, né? Inclusive, não sei se você ouviu, a primeira música que tocou hoje aqui, não sei se você tinha chegado, foi justamente Ghost of My Life do Japan. Né? O Fischer tem algumas peculiaridades da cultura britânica que escapam, às vezes, para a gente. Aqui no Brasil é muito comum a gente falar de colorismo, né? Das diferentes tonalidades de pele, que isso, às vezes, gera problemas dentro de uma luta antirracista. E o Fischer, ele era um cara do interior do Reino Unido, num lugar chamado East Midlands, né? E lá, e na França é um pouco assim também, na Inglaterra, se a gente pega em Londres, já tem preconceito pelo sotaque do bairro. Então, uma das coisas que ele trata nessa música é o Savian, acho que é o vocalista do Japan. O Savian e também o Brian Ferry, do Roxy Music, eram ingleses. E o Brian Ferry tem aquele sotacão britânico, mas o Fischer identifica o esforço deles de esconder um sotaque interiorano. Então, e também, essa é uma das peculiaridades do Japão, e a outra é a própria capa do disco, que talvez seja um pouco representativa do comunismo ácido. Para quem pegar esse disco do Japão, tem o Mao Tse Tung atrás, né, e tem, quer dizer, tem o quê? Revolução cultural com pós-punk. Então, eu acho muito comunismo ácido também essa capa. Não sei se eu respondo a tua pergunta, não sei se era mais ou menos isso que você queria, mas acho que foi isso, né? Metodologia. É uma ótima pergunta. Então, a obra de Fischer é altamente fragmentária, né? Como o professor Alisson falou, a maior parte dos escritos dele vem num blog chamado K-Punk. Inclusive, Fischer atinge uma maturidade acadêmica antes de publicar qualquer livro, porque ele publica Realismo Capitalista em 2008, 2009, e o blog existe desde 2003, ele já tinha defendido o doutorado dele, mas o blog já tinha centenas e centenas de posts e artigos, tanto é que a coletânea de escritos não publicados e selecionados de Mark Fisher, que saiu pela Repeater, ela é tipo o Capital, tem 800 páginas, assim, e a maioria são textos do blog. Então, um dos motivos pelos quais a metodologia, essa é uma tese, é uma dissertação mascariana. É bom a gente pontuar isso. O professor Alisson, ele tem a tese, primeiro, dos 3 caminhos do pensamento contemporâneo. Então, na contemporaneidade, nós temos 3 formas de ver a filosofia política ou de ver a filosofia do direito, que é o caminho positivista, que é o caminho liberal, o caminho não positivista ou não liberal, e aí é uma categoria residual na qual a gente pode colocar Foucault, Carl Schmitt, podemos colocar pensadores tanto mais libertários quanto mais conservadores e até mesmo reacionários. O Vitor Strasser vai ficar bravo comigo, eu colocaria o Weber no quadrante liberal, mas também oscilando um pouco também, e o Vitor, que tem aqui uma grande tese sobre Max Weber, um livro belíssimo, ele fala, por exemplo, da influência de Weber em Foucault. Então, hoje em dia, eu estou até repensando onde eu vou colocar o Weber, né? mas fica aqui o registro do Vitor. E, por último, o terceiro caminho é o caminho crítico. Então, essas 3 linhas de reflexão, positivista liberal, não positivista não institucionalista e a linha crítica, isso foi uma ferramenta metodológica que me permitiu identificar justamente as fases do Fischer. Que assim como Marx, né, não estou querendo comparar Fischer a Marx, né, mas até pelo volume da produção, enfim, Fischer morreu novo, mas o próprio Marx, né, a Juliana deu uma aula na IPM essa semana, lembrou que Marx teve uma fase liberal. O Marx do furto, do caso do furto da madeira, é um Marx liberal ainda. O Marx da introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel é um Marx que já está ali meio balançado, já se encaminhando para um caminho crítico. E o Fischer também tem isso. A primeira fase eu chamo da fase do pós-modernismo, em que o conceito de realismo capitalista ainda não tinha surgido nos seus quadrantes fischerianos. A segunda fase é a do realismo capitalista, que é a da crítica negativa. E a terceira fase é a fase da ontologia da crítica positiva. Bom, aí tem toda uma outra metodologia mascariana também, que é a da arquitetura do novo marxismo,
e que permite posicionar o Fischer dentro do marxismo. Então, você me pergunta, o Fischer é marxista? Sim, é marxista porque ele faz uma crítica da subjetividade, ele faz uma crítica do capitalismo a partir da saúde mental, mas o eixo, a base dele, eu acho que o mínimo denominador comum de um marxista é, na saída, ter a crítica da economia política e, no fim, né, a superação do capitalismo. E isso o Fischer tem. Isso o Fischer tem, e o Fischer é marxista. Só quero lembrar uma proposta de horizonte, que é o fato de que Fischer, efetivamente, querido Pedro, trabalha a partir de bases psicanalíticas muito patentes, embora possa não ter desenvolvido um problema de filosofia da psicanálise sistemático, mas até aí a psicanálise está presente nele. E, de fato, em todos esses anos aqui de caminhada com o Antônio, me parece que Fischer efetivamente posiciona uma estrutura geral da subjetividade no capitalismo. Então, o capitalismo se anuncia nos termos pelos quais um próprio freudismo anuncia a vida sob cultura ou civilização, que é viver sob sofrimento, viver sob uma condição de mais repressão em face do id. Mas, de fato, Mark Fischer tem passagens que permitiriam um certo lacanianismo de que pulsão e linguagem são aqui decisivos para o sujeito, em especial porque também narrar que o que é o que é o realismo capitalista, o mundo é este e deste não sai, me parece também uma espécie de clínica analítica da subjetividade na sociabilidade, extraordinária a ponto de que o comunismo ácido é, enfim, atravessar a fantasia e permitir-se a cura. Então, eu diria que, de fato, este lacanianismo, eu diria, se salpicando numa base freudiana, são um pano de fundo desta subjetivação tomada aqui por Mark Fischer, com mais um dado. Este mais tratando da subjetividade na interface entre psicanálise e política e direito. Trata-se de se perguntar sobre o específico do sujeito na formação social pós-fordista. É aquilo que eu falo de termos médios da sociabilidade. Nesse sentido, sim, Mark Fischer é diretamente alguém que talvez venha a esculpir um dos melhores termos de construção do que é esta subjetividade pós-fordista. Nisto, o Antônio falou de modo especialíssimo, ele é um herdeiro especial de Zizek, uma espécie de continuador de uma caminhada que vem de Zizek, por sua vez vem deste althusser lacaniano, enfim, bem estabelecido. Há um caminho potencialmente maravilhoso. Pena que não temos mais de Mark Fischer, e penso que Antônio fez um trabalho magnífico de recompor peças para apontar caminhos, mas quanto mais se pode, a partir daí, avançar nesta estrada, se não diretamente de Mark Fischer, mas a partir de Mark Fischer. Caminho maravilhoso. Cadê o rapaz que queria fazer a pergunta? Ainda mantém? Vem para cá, por favor. Augusto. Leão, você cuida aí? Boa tarde, profunda gratidão. Curiosidade, pois o livro ainda não está disponível, em algum momento se diz sobre o real como sendo a capacidade de falar a verdade para a classe trabalhadora, para o trabalhador oprimido. Em outro momento, o real parece ser a correspondência da leitura que se faz da sociedade com o que ela é.
Então tem uma dimensão de sinceridade e tem uma dimensão de adequação objetiva do que é e do que se pensa que é. Tem essa diferença nesse trabalho, ou seja, da sinceridade e da capacidade de percepção do real? Eu fiquei em dúvida se esse tema é tratado e me interessa muito. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Pode, vem aqui no microfone, por favor. Eu inverto para você acabar. Eu respondo primeiro dessa vez, aí você acaba com a tua... Não me contive. Bom, primeiro, Antônio, Alisson, obrigada pelas falas, né? Sempre muito importante escutar toda essa possibilidade de reformulação, inclusive teórica e metodológica da sociedade, né, a partir do comunismo. Fiquei pensando numa coisa quando eu li o índice, né, porque eu não li o livro ainda, mas, né, do Ann Heimlich, enquanto infamiliar, e tem umas novas traduções do Ann Heimlich enquanto incômodo, né? E aí, quando você fala da camaradagem, da George Jean, da forma como a camaradagem ela se associa à noção de casa e da câmara, né? Fiquei pensando quanto essa tradução pode ser mais profícua para a gente no comunismo, porque ela diz justamente desse lugar de uma ausência do cômodo, de um estar fora do espaço, do território, do pertencimento, né? E o quanto isso pode trazer, inclusive pensando no que o Alisson fala agora, dessa questão da articulação da psicanálise com o comunismo, de uma possibilidade da gente, enquanto psicanalistas, conseguir fazer escutas para militantes que não estejam associando a militância ao processo de alienação, que é o que acontece muito frequentemente nos consultórios, né? A gente tem uma facilidade muito grande, por exemplo, em escutar pessoas super exploradas no trabalho como pessoas que estão ganhando a vida e pessoas muito dedicadas à militância como pessoas alienadas a esse processo político, né? E eu acho que, nesse sentido, o Mark Fisher ele traz, né, essa possibilidade da gente conseguir associar a psicanálise a um horizonte de transformação revolucionário, né? Então, queria trazer um pouco essas questões para vocês. E obrigada. Tem mais um. Ali. O Fischer gostava muito do Marcuse, né? E ele cita ele na introdução ao comunismo ácido. E eu acho que uma coisa que os dois têm em comum é essa coisa de, tudo bem, a vida sob esse sistema ela é horrível, mas ela não só é horrível, ela está muito aquém das nossas possibilidades. As condições materiais que a gente tem, o atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas, tecnológicas, permitiriam uma vida muito melhor, assim, muito mais tranquila, com tempo livre e tal. E aí a minha pergunta é, como é que a gente amplia, digamos assim, o campo do possível, cria uma espécie de novo senso comum que as pessoas digam, não só de modo realista, né? A vida é uma merda, mas de modo ácido, psicodélico, ela é uma merda e não precisava ser assim, era para ela estar melhorando, progressivamente melhorando. Obrigado. Antes de vocês responderem, eu queria fazer uma pergunta também, para a gente já poder encerrar o bloco. Contextualizar, né, o porquê da minha pergunta. Ela vai ser mais pontual, não tanto sobre a teoria. Eu vou ler porque fica mais fácil, que eu já escrevi, tá? Pensando que o fascismo se levanta e é acionado pela extrema-direita durante os momentos de crise do capitalismo, quais são as principais lições do Fischer capazes de nos ajudar a entender, a partir do ponto de vista da subjetividade, as práticas recentes da extrema-direita brasileira? Pensando que, em um momento tão delicado como foi das eleições do ano passado, a esquerda se viu frente ao perigo do Bolsonaro se reeleger e, a partir da política de afeto, de como aquilo afetaria a nossa vida, não só materialmente, mas psicologicamente, né? Porque a gente passou pela pandemia, passou pelo governo do Temer, do Bolsonaro e por toda essa desgraça que o fascismo consolidou no nosso país e até no pensamento popular geral. A esquerda teve uma reação fraca, ao meu ver, né? Ela ficou esperando a polícia militar desmobilizar
os acampamentos, ficou esperando a Polícia Rodoviária Federal tirar os bolsonaristas das ruas, enquanto a direita, que na minha concepção, movida para além da política, dos ideais que eles têm, mas por um valor e por um afeto que é reacionário, extremamente comprometido com a ideologia burguesa, eles foram além, né? Eles invadiram Brasília, eles mantiveram os acampamentos, eles agridem, eles continuam as perseguições e, mesmo sem o Bolsonaro no poder, eles continuam se fazendo presentes e, mais do que isso, né? Enquanto uma ameaça ali que a gente tem que lidar todos os dias, mesmo que o Bolsonaro tenha perdido nas... O professor Alisson, o último livro dele é justamente Crítica ao Fascismo, e nós acho que temos um certo entrosamento. Eu vou deixar o professor Alisson responder por início e depois eu vou pegando residualmente as outras perguntas que são mais específicas do Fischer. Eu pego a primeira e a última e você fica com as duas do meio, então vamos por aí. Porque a primeira e a última tem um sentido próximo um do outro. O realismo é uma acusação crítica de Fischer ao modo pelo qual o capitalismo se anuncia aos sujeitos postos e em relação no próprio capitalismo. Então, o realismo não é um método da crítica para ler a realidade do capitalismo. O realismo é a forma pela qual o capitalismo se pronuncia, em primeiro lugar. Tanto é que o problema nosso, então, da crítica se anuncia sobre que bases são estas nossas de uma espécie de contra-realismo. O realismo é a anunciação interna, ou o melhor modo de afirmação, o modo suficiente de afirmação do capital hoje. E isto remete ao fato de uma pergunta decisiva do Fischer, e é uma pergunta decisiva do nosso tempo, sobre por que a direita é realista, por que ela fala a verdade. E aqui vai, ao mesmo tempo, um no cravo e um na ferradura. Por que o bolsonarismo, por que a extrema-direita, por falar em coisas como falam, levantam o povo, galvanizam a sociedade, e a esquerda, por falar o que fala, ninguém está nem aí com isto. Esta é a pergunta decisiva. E na minha interpretação do Fischer, Antônio tem a mesma interpretação, é esse o caminho nosso. O realismo capitalista é uma espécie de índice mais próximo do concreto que está nas mãos da direita e do próprio capital, só que é um índice que comporta um limite e, portanto, uma distância do real tal que o realismo nunca é a realidade. O realismo é o que se inclina à realidade. É aquilo que se projeta para a realidade. Então ele é um eterno sintoma, para dizer aqui nos termos do Pedro e da Clarice, ele é um eterno sintoma. Ele indica. Porque no final das contas, quando o capitalismo diz ninguém jamais ficará rico com o capitalismo e todos deverão trabalhar, isso está mais próximo da realidade do que o discurso da esquerda liberal, que é esse discurso que organiza praticamente 99% das esquerdas do mundo, que diz, você é um ser humano legal, você tem valor, olhe para dentro de si e coisas mais. O discurso que aponta para um capitalismo cruel, realista, ele tem mais senso de realidade. E penso eu que como a esquerda tem uma leitura de altíssima fraqueza de realidade, a esquerda liberal, ela tem uma altíssima fraqueza de realidade, e a direita tem um sintoma de realismo, a direita também não alcançou a realidade, ela se inclinou para lá. De tal sorte que é trágico, mas isso eu venho escrevendo nos últimos anos, desde Crise e Golpe até o Crítica do Fascismo, como bem o Antônio aqui lembrou, eu venho dizendo que, em termos de inclinação e não de efetividade, a direita é efetivamente mais concreta e entregadora de resultados nos termos dela mesma do que a esquerda. Porque quando a direita promete que tudo é guerra, ela entrega o resultado, cada qual cuida de si. Muito bem, então ela não entrega, eu diria,
o exato acabamento da realidade, ou seja, a penetração plena no real, e ela se mantém num sintoma, mas o sintomal da direita é mais concreto do que o da esquerda. Porque a esquerda é a ilha da fantasia. Direitos humanos, dignidade humana, a Constituição vai salvar o mundo, políticas públicas. Enfim, tudo isso que organiza o campo da esquerda é a tragédia. E a direita diz, não tem política pública. Quem cuida de si é você. Se você cair na rua, as pessoas te atropelarão. Isso tem muita potência de sintoma de realismo. Mas por que é potência de sintoma e não é realismo? Esta é a minha forma de enfiar uma faca neste... Eu fui para Juiz de Fora fazer uma aula magna da Federal Juiz de Fora e usei o termo enfiar a faca e eu próprio pedi desculpa, enfim, essas coisas que vêm por aí. Enfim, lá eu tenho que dar um soco na barriga, é outro exemplo. Mas aqui não é Juiz de Fora. Mas, pois bem, o modo pelo qual se enfia a faca e se abre esta estrutura é o fato de que a direita jamais alcançará a realidade. Porque o realismo capitalista só não conta a estrutura decisiva e materialmente determinante do próprio capitalismo, que é a exploração. Quando o Bolsonaro ou o Milei e os outros dizem assim, o Banco Central faz não sei o que mais e o problema é isto. A esquerda fica dando proteção para ditas minorias, etc. e tal, pelas palavras da direita. Pois bem, ela nunca põe em xeque a realidade concreta da forma mercadoria, da forma valor, da propriedade privada, do latifúndio, do banco, da exploração financeira. Então sempre fica Deus e Adão já apontando um dedo para o outro. Mas falta exatamente esse espaçozinho da Capela Sistina do Michelangelo, que nunca se toca. Só que isto faz a direita. A direita é um realismo dizendo, se você cuidar da sua vida, você pagará suas contas. A esquerda pega Deus, põe o dedo para lá e põe o Adão com o dedo para lá. Essa nunca sairá do lugar. O Estado, que é forma do capital, não permitirá a emancipação das pessoas, o regozijo humano, etc. e tal. Então o problema, fundamentalmente aqui está, que a direita ganha da esquerda por um mau realismo, não vou usar aqui mal no termo moral, mas por um realismo sintomal que jamais se completa, que jamais se concretiza. Só ganha porque a esquerda, de fato, é desgraçada em termos de postura de mundo. Tanto quanto no caso do fascismo e do nazismo, a opção que se apresentava, a partir da qual se levantou num caso um fascismo, no outro um nazismo, que é isso que eu escrevo no Crítica do Fascismo, a opção que era dada e a partir da qual se levantou a contraposição era a do liberalismo italiano, de uma certa forma de posição que o povo passava fome, morrendo quase barbaramente, mas diziam, você vota, vote melhor. E a pessoa votava em qualquer coisa e não saía nada. E no caso da Alemanha, a social-democracia alemã, que fez a Constituição de Weimar, que é mais ou menos a parente antiga da Constituição Federal de 88, que dizia coisas lindas, primícias da beleza humana. Todos têm direito a, e vinha lá um rol bastante extenso, e ainda tinha sempre, o Antônio sabe disso, um jurista que dizia, e não é rol taxativo, é só rol exemplificativo. Então, além do que prometia o infinito, e não dava pão. Ou seja, a esquerda, quando começa a falar as coisas mais idealistas do mundo, e a direita se inclina ao sintoma do realismo capitalista, a direita ganha um poder extraordinário. Por isso que a pessoa parecendo nervosa, falando com ruga no rosto, etc. e tal, ela alcança as massas com mais realidade do que a esquerda edulcorada da classe média, do circuito Vila Madalena, Jardins Pinheiros, ali perto de mim, esse pessoal que, não sei como é que chama nosso canto aí? É ali quando está bem hipster, Santa Cecília e coisas mais, etc e tal, que é a classe média que passa creminho no rosto e dá um sorrisinho para o mendigo na rua, o morador de rua, e diz, você também é cidadão. E a direita diz, você não é cidadão, você é uma desgraça. Ou seja, por que essa pulsão de morte da direita se inclina mais a valer-se para o mundo do que a esquerda? Porque a esquerda, de fato, é desgraçada em termos de postura de mundo. Tanto quanto no caso do fascismo e do nazismo, a opção que se apresentava, a partir da qual se levantou num caso um fascismo, no outro um nazismo, que é isso que eu escrevo no Crítica do Fascismo,
do que da esquerda, porque efetivamente a esquerda gira em falso totalmente. Qual é a única hipótese de sintoma de realismo capitalista tornar-se concretamente o encontro com a realidade? É o comunismo, é Marx, que então vai dizer: você é pobre, você não sai do lugar, você não é cidadão, e a forma pela qual isso se dá é a estrutura do capitalismo. A única forma que é possível no mundo de sair disso é a luta revolucionária e o socialismo. Como jamais a esquerda liberal chegará a isso, a esquerda então tem que ir para a ilha da fantasia. A direita tende a fazer uma crítica realista ao capitalismo, só que é capitalista. A direita jamais sairá do capitalismo, ela faz exatamente isso para voltar para o mesmo lugar. Então é mais ou menos como alguém que, ao invés de fazer análise, faz confissão de culpa na igreja, que não é a mesma coisa. A fala analítica jamais será alcançada com a fala da confissão para o padre, que mais ou menos é a pessoa dizer: ah, não sei porque eu sou assim. Enfim, veja, já está chegando lá, parece, porque meus problemas, não, por que eu estou aqui? Só que exatamente fazendo isso, ajoelhando no milho, rezando 10 Pai Nossos e se lastimando, já está mais ou menos realisticamente constatando aquilo que parece ser. Só que tem todo o inconsciente que nunca se revela, tanto quanto a um oculto que não se abre na confissão, só se abre na análise. Também há um oculto do realismo capitalista que jamais a direita permitirá abrir. O realismo capitalista tem um teto daquilo que a consciência burguesa permite narrar de si própria. E esta consciência burguesa é: se você não acorda de manhã, trabalha até de noite, você não paga boletos. Até aí, eu sempre digo, Antônio, Vitória, nas aulas, e tem aqui tanta gente que me acompanha, meus orientandos também, é quando nestes modelos de seleção de emprego, então vai lá o profissional que cuida do RH e diz assim: fale uma virtude. Aí é aberto, qualquer um fala uma. Fale um defeito. Aí a pessoa diz: eu sou perfeccionista. Porque é a forma possível de narrar uma realidade. Jamais dirá qualquer outra coisa a não ser uma atitude como esta. Enfim, eu me dedico demais. Enfim, esse é um defeito. Claro, ele já está falando exatamente o que a pessoa quer ouvir no RH da empresa. Puxa vida, ele veste a camisa, então ela toma a virtude como defeito. Isto é o realismo capitalista. Fale um defeito seu. O defeito seu, do capitalismo, é que cada um cuida do seu. Só que exatamente isso é mostrar a melhor face de si, nunca dizer por que cada um cuida do seu. Então, esta abertura que está numa certa leitura psicanalítica, filosófica do marxismo com a escola de Frankfurt, mediante Marcuse, e do outro lado está num certo uso, eu diria, da tradição altusseriana, que é a tradição lacaniana, dado que Marcuse e Adorno, Horkheimer, Fromm e Reich vêm da linha do Freud-marxismo. Esta potência que, de um lado, me parece a constatação de que já há o potencial de gozo a partir da tecnologia. Isso é muito mais Marcuse e Freud na medida de ajustar prazer e repressão. Então é um problema quase quantitativo. Por que nós não vemos que já é suficiente para nós não precisar trabalhar nesse mundo de desgraça e a gente continua trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando? Isso para mim é um problema já de anunciação de uma quantidade de gozo que está posta, basta resolver. Isso é um freudismo básico. Isto é Fromm, Reich, Adorno, Horkheimer e Marcuse. Ajustar Eros e Thanatos para instaurar outra civilização. Este é um pedaço do Mark Fisher. Me parece que é um outro pedaço do Mark Fisher que problematiza em nível lacaniano, altusseriano, zizekiano, portanto, enfim, enquanto extração atual, estes mesmos termos e vai dizer, de algum modo, aí o problema não é de quantidade de gozo e repressão, é um problema exatamente de extração impossível de um gozo que jamais se dará na forma de uma subjetivação social capitalista. Então, é uma espécie de necessidade de destruição para uma
construção sob outra forma. Então me parece também que é um clamor aqui de Fischer, se tomado pela linha althusserriana, lacaniana e zizekiana, é um clamor por efetivamente trazer à esquerda a maior crueldade, que é esta ácida, que pode ser lida tanto ácida marcusianamente quanto ácida de um nível de crueldade extremo, que é, enquanto a esquerda não se assenhorar da crueldade de modo maior do que a direita do realismo capitalista, nós não dizemos jamais o realismo capitalista, porque o realismo capitalista da direita não entrega crueldade total. Sempre é no limite extremo, mas nunca total da crueldade. Você é mendigo, você mora na rua, e se você não trabalha, você não ganha. Já é cruel. Só que para superar o capitalismo, eu preciso de mais crueldade. Você jamais viverá, jamais terá coisas se você não trabalha no capitalismo, e se você trabalha, você também não tem. E para fazer a transformação social é preciso mais dor, é preciso revolução. Então, de algum modo, efetivamente, esta promessa de Fischer, ela não é só o atalho marcusiano já para o gozo direto. Isto é uma espécie de esperança bloquiana. Ela é também a necessidade de revolução mais realista que o realismo capitalista. E isto é althusserriano, lacaniano, zizekiano até a medula. Porque aí eu trato e chego com duas pulsões fundamentais, porque a pergunta da Vitória era: que tipo de coisa mobiliza a sociedade? As duas. Eu preciso da pulsão que se orienta aqui em termos, ou melhor dizendo, para não trabalhar com pulsão, mas eu preciso de id, eu estou trabalhando em termos freudianos e não lacanianos, eu preciso de id e superego trabalhados, eu diria, juntos, na mesma estrutura do inconsciente. Então, eu preciso efetivamente anunciar as belezas do id e revolver até o extremo o superego de uma sociabilidade que é como tal. Ou seja, o realismo ainda não é totalmente entregue pela direita no realismo capitalista, apenas ele ganha de braçada, porque a direita é uma espécie de teletubbie político mundial, ou seja, veio do nada e para nada foi. O dia em que a esquerda for mais realista que o realismo capitalista, sofrimento e gozo se juntaram, a revolução acontece. Obrigado. Bom, eu peço licença já para ir encerrando aqui, vou tentar responder de uma forma única as colocações que foram feitas. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ebervaldo, da Clarice, e você? Vitor. Então, do Ebervaldo, da Clarice e do Vitor. Vou tentar responder essas três perguntas de uma forma única, iniciando pela pergunta da Clarice também sobre a questão do Amheimlich. Isso não tinha me ocorrido, e até achei bem interessante você ter feito essa associação com o termo câmara, de camaradagem, porque essa última tradução, que foi recentemente traduzido, né, o Amheimlich, né, até pouco tempo não se traduzia aqui no Brasil, a gente usava Amheimlich, né, e na última tradução veio o infamiliar. Nesse sentido, eu uso muito o que o Christian traz no livro, né, que ele também escreve uma espécie de pós-fácil no livro, que seria, o Amheimlich não teria uma tradução exata, e o termo infamiliar, ele representaria justamente essa impossibilidade de uma tradução exata. Mas seria algo como o estranho doméstico, um estranhamento doméstico. Isso se relaciona com câmara, né? Então, o Fischer ele utiliza distintas acepções do Amheimlich. Aí eu convido a todas e todos para lerem esse ponto específico do livro. Com relação à segunda parte da pergunta da Clarice, agora eu não sou psicanalista, o que eu sei de clínica eu aprendo com a minha esposa, com a Flávia. Cadê Flávia? Está por aí. Mas eu aprendo com ela. E eu sei que, por vezes, é muito difícil você atender um paciente, né? Se bem que a paciente, entre aspas, dizem que o paciente é o psicanalista e não analisando, mas eu vou usar esse termo. É muito difícil, às vezes, você atender um paciente que seja de um espectro político muito distinto do seu. E aí, na clínica particular, é muito difícil ou praticamente impossível resolver isso.
o que o Fischer reconhece como uma das técnicas que a gente deve resgatar como técnicas de elevação da consciência são aqueles grupos que tinham muito nos anos 70, principalmente os grupos de debate feminista, né, que a partir da troca de ideias você consegue identificar que é justamente o oposto do realismo capitalista. O realismo capitalista é o quê? É a privatização da responsabilidade. Então, se você tem depressão, é porque você não se esforçou para se curar ou porque você tem um desequilíbrio químico. Na medida que você começa a dividir suas experiências em grupos de elevação da consciência, você vai vendo que tem muito em comum com outras pessoas. E que as estruturas sociais e mais ainda, né, decisões políticas pesam na sua vida, no seu sofrimento. Então, eu acho que para levar para a luta política, eu acho que o modelo de grupos de elevação da consciência é muito mais interessante do que uma clínica individualizada. Com relação à pergunta do Augusto, advogado militante, e aí já emendando com a pergunta da Clarice também, porque o termo realismo capitalista para o Fischer, a primeira vez que ele usou num texto foi em 2005, se não me engano, em 2 artigos que ele publicou, salvo engano, em junho de 2005. Um desses artigos era uma crítica a Tony Blair, que o Tony Blair estava defendendo uma determinada política ambiental que era muito distante do necessário para ser uma resposta efetiva ao problema que então se apresentava. Só que o Tony Blair ele apresentava aquilo que ela era realista do ponto de vista político como sendo realista do ponto de vista factual. Então, vou dar um exemplo já sabendo da experiência do Dr. Augusto na prática da defesa do direito de moradia. Né? Se você chega no fórum, fala assim, eu quero pagar menos ITBI numa transação imobiliária, porque tem a tese assim, assim, assado de compliance que eu vou pagar menos, né? Você consegue reduzir R$200 mil assim na lata. Agora, se você chega pedindo assim, ó, a Constituição prevê direito à moradia, eu quero uma casa. Ah, não, é reserva do possível. Aí é o realismo. É o realismo capitalista. Né? Então, e essa nomeação do realismo capitalista, a gente tem que se apropriar desses termos, né? Porque essa expressão para o Fischer foi um verdadeiro ato analítico para ele. Foi um momento de virada. Então, ela nomeia um sofrimento. E já emendando na pergunta do Marcuse, do comunismo ácido, se o realismo capitalista é a nomeação de um sintoma, o comunismo ácido é a nomeação de um desejo. Só que o que o Fischer trata em termos de desejo a partir da nossa sociabilidade existente. O impulso libidinal para além do capitalismo tem que partir das bases existentes. Mas as bases existentes têm essa realidade, assim, no sentido de que muito da pobreza que a gente vê hoje é uma pobreza não derivada de uma insuficiência dos meios de produção. É uma pobreza artificial. E já encerrando aqui, né, eu fiz uma playlist, né, do realismo capitalista e agora vai entrar a playlist do comunismo ácido. E a primeira música que vai tocar aqui representa muito o comunismo ácido. Uma cantora chamada Nina Simone. Ela faz parte de um documentário que é muito comum, passa até nesses streamings de sucesso, que é o Summer of Soul. Só que essa música não passa no documentário. No tempo de 68, discutia muito a questão da revolução, da violência, da não violência, e os Beatles lançaram Revolution, que é uma música ambígua do ponto de vista revolucionário. Porque o John Lennon ele canta, né? Ah, mas e aí, você me fala de violência, será que eu vou, será que não vou? E aí ele fica meio em cima do muro. Nesse festival do Summer of Soul, hoje em dia você consegue ver essa música, Revolution, na versão de Nina Simone. Ela muda a letra e ela fala de revolução. Ela fala, não, a Constituição tem que se dobrar, meu amigo. Então, ela põe Lenin nos Beatles.
Isso também é o comunismo ácido. Pegar essas energias revolucionárias que às vezes nos escapam. Uma das coisas que eu articulo também é isso. Muitas das energias revolucionárias, por exemplo, da Tropicália, que era uma música aqui no Brasil altamente revolucionária, foram perdidas, foram entregues de bandeja para o espectro político da direita. A esquerda, às vezes, não sabe se apropriar disso. Então, nessa playlist, além de Nina Simone, temos Don L., temos Rage Against the Machine, temos Dead Kennedys, Lynch the Landlord, enfim, revolução. Tá? Boa noite, obrigado.